telefone outra vez quebrou. Aqui ninguém ganha dinheiro, é problema o dia inteiro. Mas a minha mãe falou que gostou. Essa rádio é como um Fusca, sempre arranja um lugar pra você fazer com a gente nesse aquário geladinho. Uma rádio diferente, tem até um sofazinho pra passear. Não tem problema algum, Rádio Facom. No aquário Fusca sempre cabe mais um. No aquário Fusca sempre cabe mais um. No aquário Fusca sempre cabe mais um. Bom dia, eu sou José Calazans. Bom dia, eu sou Guilherme Silva. Sejam bem-vindos ao nosso programa Facom em Jogo. Nosso tema de hoje são os esportes pouco difundidos. Vamos falar sobre canoagem, tênis, rally e futebol americano. E vamos começar com futebol americano, um esporte que eu particularmente gosto bastante. E hoje aqui nós temos dois convidados de um time de Salvador, de futebol americano, o Salvador All Saints. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença deles dois, o Machado e o Felipe Sarno. Bom dia aos dois e bem-vindos ao Facom em Jogo. Tudo da Facom. E é um prazer estar aqui esclarecendo um pouquinho mais sobre o futebol americano. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Calazans. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui falando sobre esse esporte. E vamos aí. Os dois vão ficar aqui com a gente pelo primeiro bloco para esclarecer um pouco mais dúvidas sobre futebol americano, falar um pouco do time deles, o Salvador All Saints. Salvador All Saints que teve um treino esse sábado, eles treinam todos os sábados no Vilas Tênis Clube, em Vilas do Atlântico, e eu estive lá para poder acompanhar um pouco de como é um treino de um time de futebol americano. E vamos conferir agora esse material de como foi esse treino do Salvador All Saints, agora na reportagem. Mas aí vai ficar jogando É mais ou menos dessa maneira que começa cada jogada de uma partida de futebol americano. E não são os códigos falados em inglês, nem os gritos provocados pelo esforço físico dos jogadores os aspectos mais inusitados dessa cena. Os atletas em questão são brasileiros e integram um time soteropolitano de futebol americano, o Salvador All Saints. A equipe foi fundada em 18 de outubro de 2008 e surgiu de uma iniciativa de amigos. Sem uma grande divulgação à sua disposição, o time começou a crescer pelo boca a boca entre conhecidos, que aos poucos iam conhecendo o Salvador All Saints e se motivavam a participar de um dos poucos grupos de praticantes de futebol americano na região, como é o caso de Jorge Passos, que entrou no time ainda em 2008 e descobriu o projeto através de uma rede social. Eu consegui verificar que tinha uma equipe aqui em Salvador já se formando, já começando ali a planejar o treinamento e tal, e eu comecei a fazer contato e consegui fechar contato com o Tássio Leite, que é o nosso fullback, e ele falou, cara, aparece no treino e a gente bate um papo. Bom, desse bate-papo eu tô no time até hoje. Então, com poucos recursos, o All Saints começou suas atividades na areia das praias de Salvador, e só migrou para os campos de grama quando seus jogadores puderam comprar seus equipamentos de proteção, como explica o jogador Tássio Leite. Na praia é mais fácil você começar para todo mundo, por causa dos custos, que são bem menores. Praticamente você não tem custo, né? O pessoal tem que ir ao treino, você precisa de algumas coisas para treinar, precisa de cones, bolas, basicamente é isso aí, acabou. Quando você vai para grama, você tem uma similaridade maior com o esporte. A velocidade é bem maior, os choques são maiores.
o corpo que vai ao chão, ele já sente o impacto do chão devolvendo, diferente da praia. A areia da praia é fofa, ela vai absorver tudo aquilo, não vai machucar o ombro, não vai machucar a cabeça. Na grama, tinha que ter pelo menos um mínimo de proteção, que chama half pad. Você tem que ter pelo menos as proteções do ombro e peito. Você não precisa ter o capacete. Então a partir daí o pessoal foi comprando, a gente só podia jogar quando todo mundo tivesse assim. Todos os atletas estivessem desse jeito, assim o time poderia jogar. E aí sim foi feito um amistoso assim, muito bom. E a partir daí que se tomou um gosto maior pela grama, você tem uma similaridade com o esporte, você se vê, você assiste um jogo e você vê, pô, eu faço aquilo ali. Eu brinco daquilo ali, aquilo ali é o meu hobby. Tarso é também um exemplo de como é difícil para os jogadores conciliarem as atividades do Salvador All Saints com a vida pessoal e profissional. Ele já chegou a acumular as funções de jogador e presidente da equipe, e já teve sérios problemas com a família por conta de compromissos com o futebol americano. Eu sou casado, tenho 2 filhos agora de 5 meses, minha esposa está em casa sozinha com eles, são gêmeos, então eu trabalho mesmo só para ela. Eu fiquei um período muito afastado. Ano passado o Docente participou do Campeonato Brasileiro. Os jogos aqui, eu fui tranquilo, eu cheguei aí a um jogo fora, mas depois disso, de agosto até o final de fevereiro, eu fiquei parado, só dedicando a minha família, porque não dava para você conciliar. Tem muita gente que passa por isso também, é muito difícil, porque é o dia que você pode estar com a sua família, você está com a sua namorada. Eu vou dizer, o All Saints teve, infelizmente, um lado negativo na minha vida, que eu desfiz um noivado de 10 anos, tinha um relacionamento de 10 anos, falando com a pessoa, só que não deu para conciliar mais, cara. Era briga, culminou, acabou depois de 10 anos. Mas ficou o All Saints. Depois veio outra esposa maravilhosa e bola para frente. Apesar das dificuldades, o All Saints já possui um nível de organização que o permitiu no ano passado disputar o campeonato nacional da modalidade, organizado pela Confederação Brasileira de Futebol Americano. Em 2013, a equipe vai disputar mais uma competição de nível nacional, o torneio Touchdown. Mas mesmo com a modalidade se estruturando cada vez mais no Brasil, ainda causa um certo constrangimento para os jogadores dizerem que praticam futebol americano. Seja em consultório, qualquer lugar que eu falo de futebol americano, o pessoal primeiro faz a associação do rugby, porque o rugby é mais forte, ele é olímpico, é um esporte que é olímpico, já está mais forte no país, então as pessoas sempre acham isso. O futebol americano, vão falar, não, a gente joga futebol americano com capacete, com equipamento completo e tal. Elas não acreditam de início, mas depois elas começam a conversar e tal, e se interessam, mostram muito dispostas a realmente acreditar no projeto. Famílias e amigos ainda podem estranhar e não ver com bons olhos o esporte, mas com cada vez mais times no país e jogos da principal liga de futebol americano no mundo, a National Football League, sendo transmitidos para o Brasil com boa audiência, não estranhe se você ver cada vez mais bolas ovais pelas ruas. Machado e Felipe, nós vimos aí como alguns dos jogadores, alguns dos seus companheiros de equipe têm dificuldades para conciliar a vida pessoal com o treino do Salvador All Saints. Há quanto tempo que vocês se dedicam ao time e vocês já passaram por situações complicadas assim para ter que levar a vida profissional, pessoal e como atleta? Para mim a vida pessoal é mais fácil, porque antes de conhecer o futebol americano eu jogava handebol, eu joguei handebol por 26 anos. Então minha esposa me conheceu dentro do esporte. Eu também sou professor de educação física. E aí agrega tudo, né? O meu profissional é quase ligado à prática esportiva, certo? Na escola que dá problema, porque eu trabalho com esporte escolar, também tem jogo dia de sábado, tem jogo dia de domingo da escola, e aí eu tenho que estar conciliando o calendário do futebol americano com o calendário da escola, arranjando substituto para me substituir nos jogos da escola, porque dentro do campo de futebol americano não tem como me substituir. E aí a gente vai levando. E você, Felipe, há quanto tempo que está aí no All Saints tentando levar... Apesar de eu acompanhar o futebol americano há uns, você acha que há 12 anos já, comecei a acompanhar bem novo, eu estou no time só apenas há um ano, pouco mais de um ano. E nesse um ano já aconteceram algumas vezes como o treino é sábado à tarde, já aconteceram algumas vezes de eu ter um aniversário, ter alguma festa, alguma celebração assim para eu ir, e eu falar, olha, eu vou me atrasar um pouco, vou chegar no fim da tarde, que eu tenho treino uma vez por semana, não dá para ficar faltando assim não, mas
todo mundo reconhece, entende, né? Até hoje não houve nenhum problema muito grande envolvendo o time e meu lado pessoal não. E o pessoal ainda estranha quando vocês falam, pô, sou jogador de futebol americano, as pessoas ainda ficam espantadas, nem sabem o que é, nem sabem que tinha um time aqui no Brasil. Eu tô fazendo uma campanha no Facebook muito grande, né? O meu Facebook eu abro para todos os meus alunos, que não são poucos, né? Eu tenho bastante aluno, na minha página já tem mais de 1000 alunos, e todas as fotos minhas com material, equipamento, jogando. Tenho vídeos de jogos que eu vou publicando, aí o pessoal, alunos novos, chegam na escola e falam assim, você é jogador de futebol americano. Então, eu ando fazendo essa divulgação nas redes sociais. Comigo acontece que as pessoas se surpreendem mais pelo esporte, né? Não conhecem, não sabem que tem futebol americano aqui em Salvador. Mas às vezes eu falo, não, eu tô jogando futebol americano. Aí ela, futebol americano? Eu falei, mas pelo seu tamanho é isso mesmo. Então em 95 e tal, as pessoas dizem, não, você tá realmente, ou é vôlei, basquete, ou vai pro futebol americano, você vai bem. E aqui a maioria das pessoas que devem estar ouvindo a gente, provavelmente nem conhecem o que é futebol americano, talvez nunca tenham assistido uma partida. Então, para esse pessoal que não conhece, como que vocês explicariam basicamente assim os princípios do futebol americano, as regras assim mais básicas? O que vocês diriam para essas pessoas, para elas se estimularem a conhecer mais sobre o futebol americano e já dizer um pouquinho das regras, dos principais objetivos do jogo? O futebol americano é um jogo muito fácil, mesmo porque é jogado basicamente com a mão. E tudo que é feito com a mão é mais fácil do que com o pé. Por incrível que pareça, o futebol de pé, que é um verdadeiro fenômeno, você ter o controle de uma bola com o pé, quando o pé foi feito para te sustentar e fazer você se locomover, que é basicamente a função do pé, e a gente joga bola, tem cara que a habilidade mostra. No futebol americano que a gente joga de mão é bem mais fácil, certo? Tem que ter raciocínio rápido e ter um pouquinho de força, né? Mas só um pouquinho basta, né? O jogo em si é o seguinte, a função básica do jogo é você ganhar territórios, né? Você tem que ganhar o território do adversário, é o primeiro objetivo do jogo, né? Quando você vence todo o território do adversário e você vence esse território, você marca 6 pontos, que é o touchdown, né? É o gol do futebol americano. Seria o gol. A grande diferença do futebol americano pro soccer, né, o nosso futebol da bola redonda, é que o que atrai mais ele é que qualquer jogada é tão importante quanto um gol. Enquanto no futebol você passa 90 minutos esperando pelo aquele momento de gritar gol, no futebol americano, a cada jogada bem executada, a comemoração, a vibração é como se fosse um gol, dentro de campo e fora dele. E a cada jogada pode acontecer esse gol, pode acontecer esse touchdown, né? Pode. Não sei se algum dos ouvintes já teve a oportunidade de assistir os playoffs da NFL, que são realmente os jogos mais decisivos, os jogos que têm um nível técnico mais alto. Quando chega no último quarto do jogo, o jogo normalmente costuma estar empatado. Cada jogada vira uma partida de xadrez. Não tô exagerando, realmente cada jogada é decisiva. Se um dos 11 jogadores cometer um erro, ele pode estar jogando um ano inteiro de dedicação do time no lixo. Ele pode estar perdendo, ele vai perder aquele jogo e vai para casa. Então, assim, no primeiro momento, o futebol americano pode parecer um jogo de truculência, só violência, mas se você for parar para analisar, a força e a velocidade são um dos elementos de um bom jogador. Não adianta ele ter força, velocidade, se ele não tiver capacidade de raciocínio boa, não conseguir analisar o jogo da maneira devida. E vocês dois já mencionaram isso nas suas respostas, mas queria que vocês explicassem. Por que o futebol americano é um esporte que vai além do contato físico, além da força? É isso. Ó. Quando eu assistia a futebol americano, que eu não tinha o conhecimento, eu só assistia na televisão, eu achava que era só força bruta, né? Porque é muito choque, muito bloqueio. Mas, na verdade, quando eu comecei a praticar, eu percebi que não adianta ter força se eu não tiver inteligência para usar a minha força contra o adversário. Certo? Às vezes eu faço muito pouca força e tenho um objetivo que o técnico quer. Às vezes eu corro do adversário para ele correr atrás de mim, e o adversário pensa que está me
subjugando, não. É aquilo o meu objetivo. Eu quero que ele venha para cima de mim, fingindo que eu tirar dele da posição para alguém passar pela posição que ele estava ocupando. Isso que é o interessante. Quando o Sarno falou que a partida de futebol americano é igual ao xadrez, exatamente, é igual ao xadrez. Cada jogador, são 11 contra 11, mas cada jogador tem uma função dentro do campo. Se um jogador errar a função dele, provavelmente a jogada vai estar toda indo por água abaixo, toda prejudicada. Machado, você citou o conhecimento de educação física. Eu queria saber de você, qual seria o condicionamento ideal para um esportista do futebol americano? O futebol americano, eu vivi esporte desde os 11 anos de idade e vou dizer a vocês, que é o esporte mais democrático que tem, né? Porque cada posição ele aceita um biotipo. Então não tem uma preparação física adequada para todos. Cada qual tem a sua. A gente, Guilherme viu lá, tem os magrinhos, tem baixinho, eu tenho 130 quilos, 48 anos e estou jogando e sou titular da minha equipe, porque eu não necessito correr muito. Em uma jogada eu corro no máximo 15 jardas, que é 14 metros. Então eu queria saber de vocês dois qual é o tipo de preparação que vocês fazem antes, musculação, corrida? Eu faço o trabalho de musculação 4 vezes por semana, eu faço uma corridinha bem leve, né? Eu não corro muito, não sou velocista, faço um trotezinho pelo menos 3 vezes pela manhã, antes de dar aula, e basicamente é musculação. E no treino é muito drill de força, né? O combate, homem contra homem, porque eu jogo de bloqueador, né? Eu sou aquele jogador que passa a temporada toda e não pega na bola. E se alguém do meu time jogar a bola para mim, é falta. Eu não posso pegar na bola, porque minha função dentro do campo é só bloquear. No meu caso, minha posição seria uma posição híbrida. Eu jogo do lado de Machado, fisicamente em campo. Normalmente eu sou posicionado ao lado dele. E eu posso tanto bloquear como posso correr ou receber passe. Então, minha preparação é voltada tanto para a força, que eu tenho que segurar às vezes, tenho que bloquear, mas também eu tenho que ser rápido, não posso ser muito pesado, eu tenho que conseguir correr grandes distâncias em pouco tempo. Então, isso vai depender muito da posição. Realmente não existe. Se até eu que tenho nem 80 quilos e sou magrinho posso treinar, conseguir treinar no sábado no time de vocês, então qualquer um pode treinar, é um esporte bem democrático mesmo, que aceita dos mais altos para os mais baixos, dos mais fortes para os mais fracos. Exato, veja só, jogador de defesa, você vai ver assim, o time de defesa, eles têm, fora os jogadores que jogam na linha defensiva, que são muito fortes, mas eles são mais enxutos, né? A defesa é muito forte e mais enxutos, porque é o pessoal que normalmente vai para bater, para tentar tomar a posse de bola. Agora, no ataque, tem os 5 da linha, que é onde eu jogo, que tem que ser pesado. Não adianta ser só forte, tem que ser pesado, porque a gente tem que servir de uma parede. Então, se eu for musculoso, mas com o teor de gordura bem baixo, eu sou forte, mas sou leve. De qualquer forma. Vão te empurrar mais fácil. Exato, vão me empurrar mais fácil. Então eu tenho que ser pesado para ter dificuldade. Eu tenho que ter volume corporal para ter dificuldade do cara me pegar e me empurrar. Certo? Tem os wide receivers que são altos e magros, porque tem que ser bem rápidos. E tem que receber passe. E normalmente os passes são altos. Então tem que ter uma boa impulsão, uma boa corrida. Tem que ser caras que correm muito mesmo, né? Tem o fullback, que tem que ser um cara forte, porque é o que carrega a bola. Ele recebe a bola, ele tem que aguentar muita pancada, porque ele passa pelo meio de todo mundo, apanhando e correndo, apanhando e correndo. Então, cada jogador tem uma função, né? E agora falando mais especificamente do All Saints, do tempo que vocês começaram a treinar no time, quais são as maiores evoluções que vocês perceberam, tanto tecnicamente dos jogadores, quanto da estrutura do Salvador All Saints? Qual a maior evolução aí que vocês perceberam? O Felipe tá há menos tempo, o Machado tá bem mais, então dá pra fazer um comparativo, legal. Eu comecei a treinar no futebol americano na areia da praia, né?
short, camiseta e o protetor bucal. Só isso que eu precisava, né? Hoje em dia eu tenho chuteira do futebol americano, que não é igual à nossa chuteira do soccer. Minha chuteira parece uma basqueteira, né? Até a posição dos pinos dela, para me dar mais gripe no piso, é colocado de outra forma, né? Eu tenho a calça com pad, eu tenho uma ombreira, o capacete. Eu já cheguei a comprar, já estou no meu 3º capacete, né? Que é importado, não vende aqui no Brasil, a gente tem que comprar fora. E como é muito caro, a gente compra recalchutado das faculdades americanas, que sai mais barato, né? Do que comprar um capacete desse na loja que está quase $800. E que outros aspectos aí você viu que evoluiu o time? Evoluiu demais. Ó. O ano passado, quando a gente chegou no Campeonato Brasileiro, imagina, quando eu vi assim, pô, vou jogar um Campeonato Brasileiro com 34 equipes, a gente que não tem um campeonato regional, porque nós não tem time, a gente joga algumas partidas a nível de Nordeste, né? Mas com um time que a gente não dá para ver a nossa evolução, porque é time do mesmo nível técnico da gente, né? A gente foi para um campeonato brasileiro sem a comissão técnica especializada, né? Os próprios jogadores faziam um papel de técnico, presidente, diretor. Eu já fui diretor de marketing, jogador, e agora, graças a Deus, só sou jogador, larguei todas as outras funções, vi que não dava para conciliar. Agora a gente tem uma comissão técnica com um técnico estrangeiro, o auxiliar, um americano, né? Que tem uma canja. O nosso técnico, ele foi técnico durante 8 anos de times alemão, sendo que tirou o time de 2ª, 3ª divisão para a 1ª divisão do campeonato de futebol americano na Alemanha, né? Então a nossa evolução está considerável. E da época que vocês passaram a praticar o esporte, vocês já percebem um aumento da popularidade dele aqui no Brasil? Com certeza. A gente treinava com 10, 15 caras, você viu lá, tinha quase 60 homens treinando. Né? No dia que você foi, tinha mais 2 novatos lá. Todo treino aparece gente que ouviu falar, que a gente tem nas redes sociais, a gente bota o horário do treino, que o treino é aberto, é livre. A pessoa aparece, é recebida como você foi, né? É um clima muito legal, diferente do futebol, né? Normal. A gente trata todo mundo como uma família, né? Tem um respeito. Lá no clube que a gente joga, o pessoal fala assim, pô, vocês são de tamanho, um homem desse tamanho, a gente não vê um palavrão, todo mundo é educado, é outra cultura. Na verdade, o futebol americano é outra cultura, que eu acho que é por isso que talvez seja um pouco difícil estar entrando aqui no Brasil, por causa da cultura do futebol. E tem algum outro time aqui em Salvador que também, ou que esteja no mesmo nível de vocês, ou que esteja começando Não agora? sei se está no mesmo nível, porque na verdade aqui tinham 3 times, né? Aí os outros 2 times, que eram o Soteropolitan e o Red Fênix, eles se juntaram em um time que vai jogar a competição que a gente jogou ano passado, que é o Campeonato Brasileiro da Confederação. Eles entraram no nosso lugar lá. Aí eu não sei, porque a gente não teve a oportunidade de jogar ainda contra eles, né? Eles treinam no mesmo dia da gente, a gente não tem como ir assistir um treino deles para fazer uma avaliação. Mas para eles estar disputando o Campeonato Brasileiro, eu acho que eles devem estar no mesmo caminho. Nós estamos um pouquinho na frente a nível de material, né? Você percebeu que todos os jogadores do nosso time têm equipamento, exceto os novatos. E para finalizar, infelizmente a gente não tem muito tempo, então já temos que encerrar a entrevista. Queria que vocês deixassem a explicação para quem se interessar, quem quiser falar, quem quiser jogar também futebol americano, como que a pessoa pode treinar com All Saints ou participar de um treino. Olha, quem tiver interessado em participar do nosso treino, curte nossa página no Facebook. Nós estamos sempre colocando folder, divulgando data, horário de treino. O treino, como o Machado disse, é aberto. Quem quiser ir pode ir, independente de tipo físico, independente de qualquer coisa, é pequeno, é alto, é magro, é baixo, vai ter uma posição para você. Não tenho vontade de apanhar, não tenho vontade de bater. Vai ser kicker. Você tem um chute forte, vai chutar a bola então. Então, sábado à tarde, lá em Vilas, a gente tá sempre lá, vai acompanhando as notícias pelo Facebook e dá tudo certo.
Quero estar lá no próximo sábado também para participar novamente do treino. Eu gostei bastante. Será um prazer. No sábado depois da Semana Santa, claro. Esse não vai ter treino, deixando claro, por causa da Semana Santa. Então, muito obrigado a participação de vocês dois, Felipe, Machado. Muito boa sorte para vocês que vão participar agora do torneio Touchdown, um dos 2 grandes torneios nacionais de futebol americano que nós temos aqui no Brasil, que inclusive tem transmissão na rede fechada, transmissão do Band Esportes. Vocês vão ter um jogo, pelo que o Felipe me falou, transmitido pela TV. Então, muito obrigado pela participação, boa sorte para vocês, boa sorte para o Salvador All Saints. Nós que agradecemos em nome do Salvador All Saints, lembrando que no Campeonato Touchdown vai ter 4 jogos, que vamos mandar os jogos que devem ser aqui em Salvador, e deve estar sendo divulgado. Espero que vocês vão lá assistir a gente jogando. Tá todo mundo convidado aí a visitar e assistir os jogos da gente, a dar esse apoio pro time. Nós somos o único representante nordestino no Campeonato Touchdown. Ele que é um torneio muito forte lá no Sul. Então nós esperamos que terem partidas muito boas aqui, receber muitos times muito bons aqui. E é isso aí, tá todo mundo convidado. Esperamos voltar aqui mais uma vez para dar boas notícias sobre os jogos. E foi um prazer muito grande estar aqui. Obrigado novamente a você. Obrigado também.